E aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? Como estamos hoje? Exatamente, vamos falar aqui uma rapidinha daquele filme que saiu agora, daquele diretor que todo mundo ama, aquele cara que faz os filmes autorais, aquele cara que todo filme que sai já é praticamente um clássico, que já nasce clássico, aquele cara que muda o cinema, que é um dos melhores diretores da nossa atualidade, é ele, Quentin Tarantino, em Era Uma Vez em Hollywood. Sim, eu sou o Conner Castilho, o apresentador oficial deste canal, e se você não é um inscrito, aproveita e já se inscreve, porque 90% das visualizações desses vídeos vem de não inscritos. Pô, sacanagem, cara, você tá vendo o vídeo e não é inscrito? Aperta esse botão, pelo amor de Deus, aperta esse botãozinho vermelho. E não deixa de ativar o sininho pra ficar por dentro das notificações, que sempre quando eu assisto um filme novo aí, ó, eu venho aqui fazer essa resenha pra vocês, e tem muita coisa nova. Quem acompanha aqui sabe que direto eu tô tendo umas ideias muito loucas aí, a gente tá arredondando todo o conteúdo para melhor trazê-lo para vocês. Então, bora pro vídeo! Vamos lá, o que eu achei de Era Uma Vez em Hollywood. Realmente é um filme que você precisa ter duas mentes. A mente de quem conhece a história e a mente de quem não conhece. Então você é automaticamente dois telespectadores ao mesmo tempo, porque você sabe que é uma história fictícia baseada numa história real, numa época real. Tem personagens fictícios e tem personagens reais. Então você não sabe muito bem o que vai acontecer, e isso nos motiva a ficar grudados na tela esperando um desfecho. O filme, geralmente, ele tem três arcos: começo, meio e fim. O começo é o desenvolver dos personagens, a apresentação dos personagens. O meio é o desenvolver dos personagens mais a introdução deles dentro de uma única trama. E o fim seria a finalização dessa trama com os personagens já desenvolvidos. Porém, nesse filme parece que dá uma impressão que não tem um terceiro ato. Parece que ele acaba ali meio que num coito interrompido, sendo que ele segue a vida de Rick Dalton, que é um ator ali que está em uma decadência, mostrando todas as artimanhas de Leonardo DiCaprio para compor um personagem, sendo que ali você acompanha as suas frustrações, seus medos e o seu ego, seu medo de sair da fama, o seu medo de não ser bom o suficiente, mesmo ele sendo bom. Então ali a gente acompanha muito isso, a gente vê os momentos de conflito dele com ele mesmo, e ao mesmo tempo você vê ele tentando superá-los de uma forma bem legal, por assim dizer, porque ele é o Leonardo DiCaprio, então ele vende muito bem o personagem. Junto com ele, nós temos Cliff Booth, o dublê do Rick Dalton, no caso interpretado pelo Brad Pitt, que pra mim é um dos personagens aí dentro do filme mais carismáticos e com um arco mais legal. Assim, ele é o mais engraçado, as cenas de humor geralmente acontecem orbitando com ele dentro do arco, dentro do momento, enquanto ele fica ali rodeando a vida de Rick, certo? Até porque ele também não tá nos seus melhores momentos profissionais, então ele acaba vivendo de um faz-tudo do Rick. Achei lindo, que achei lindo. Achei lindo. Que, como amigo dele, acaba levando ele ali pra trabalhar junto sempre que possível. E, além disso, nós vemos o personagem da Margot Robbie, que esse sim é um personagem existente na vida real, que é a Sharon Tate. Exatamente. Você vê ali ela orbitando tudo ali, enquanto é apresentado uma ambientação anos 60, 70, que é muito bem feita. Parabéns à direção de arte, que está sensacional, mesmo que às vezes mostre mais alguns cenários do que a ambientação em movimento. Isso faz um pouco de falta, apesar de ser mostrado muito bem, principalmente nos momentos de gravação dos programas. Olha, novinha, você é demais, tá ligada? Enquanto esses três personagens estão sendo apresentados, você não vê uma história tomando um rumo convencional como você é acostumado a ver. Aqui são histórias cotidianas, de uma forma quase de uma antologia, mas não chega também a ser uma antologia, porque não são várias histórias apresentadas. É apenas histórias acontecendo no dia a dia de uma vida cotidiana de Hollywood, mostrando ali alguns personagens que apresentam bastante a sua ambição, alguns personagens que apresentam a inveja, alguns personagens que apresentam o seu egocentrismo, aquele narcisismo quase, e acaba brincando com algumas coisas que a gente já conhece, e no fim acaba que, tipo, você fala, será que era assim mesmo? Não era? Mas é até engraçado e de uma forma divertida, porque o Tarantino, ele é um puta diretor. Então ele pega os filmes dele, ele gosta de brincar com modelos de arte, por ele ter esse conhecimento tão grande,
tão profundo da arte do cinema, ele acaba brincando bastante, mas bastante mesmo, em todos os seus filmes, com estereótipos, com tipos de gravação, com formas de direção, câmera, direção de arte de uma forma bem gostosa. Nesse filme ele realmente exagera nisso, até passando do ponto em alguns momentos, quando fica muito tempo apresentando alguma coisa que a maioria das coisas apresentadas realmente não tem relevância na história, mas às vezes não tem relevância em nada, tipo, muitas cenas do Cliff ali andando de carro pra cima e pra baixo, e você fala, mas é pra mostrar a ambientação, mas às vezes foca muito nele, e você não vê a parte de fora. A única coisa que você aprende nesse filme, assim, basicamente sobre os anos 60, é que eles gostavam muito de neon. E aqui eu falo porque que tem duas mentes diferentes para assistir esse filme. Quem conhece a história, assiste o filme esperando acontecer alguma coisa que realmente quem conhece a história já sabe que vai acontecer. E quem não conhece a história fica meio perdido em alguns momentos, do tipo, o que essa pessoa tanto aparece, o que isso tanto orbita, o que tá acontecendo, porque ele não mostra nada de forma direta, tipo, isso aqui é pra isso. Então se você não conhece a história, você fica completamente perdido, fica boiando muitas vezes. Então é bom você dar uma estudadinha antes. Só que no seu terceiro ato, que quase não parece um terceiro ato, parece mais um final de segundo ato, é onde Quentin Tarantino usa toda a sua tarantinice convencional para expor tudo aquilo que a gente espera de um filme de Tarantino, após ver ali Bastardos Inglórios, Django Livre, Kill Bill. A gente sabe que falta aquele Tarantino ali, ele expõe isso mais ali pro final do filme de uma forma legal, e realmente é uma cena muito legal, é muito divertido, e acaba que a gente fica um pouco eufórico até, porque a gente quer ver uma continuação, né? Só que, como eu disse, o filme, ele é diferente demais do que a gente está acostumado a ver. Isso é bom ou isso é ruim, Connery? Depende, porque o filme é um pouco cansativo algumas vezes, então se você não tem o costume de assistir filmes que são um pouco mais arrastados, você pode não gostar e se decepcionar muito com esse filme. Agora, se você aprecia a direção de Quentin Tarantino, você pode se surpreender, porque você vai se divertir prestando atenção em tudo o que ele está fazendo e o que ele está mostrando. O que eu achei de ruim é coisas importantes às vezes não são apresentadas, fica só na sua mente. Então, às vezes apresenta alguma coisa, mas também não desenvolve e fica ali, tipo, meio que como um plano de fundo, mas é um plano de fundo que não vai, e você fica assim, tipo, cadê? Por quê? Sabe? Acaba incomodando, mas eu acho que essa é a brincadeira que ele fez com esse filme, porque isso é uma história que era uma vez em Hollywood, não necessariamente uma história que aconteceu em Hollywood. Então temos cenas bem pontuais, principalmente com o Cliff ali, momentos tensos, como quando ele vai conhecer lá o rancho onde mora a família Manson, a própria cena no final ali, quando ele sai e volta pra casa, coisas que são envolvidas dele, que é muito legal, porque apresentam alguns mistérios sobre o seu passado, eles brincam bastante com flashback e flashback dentro do flashback para apresentar algumas coisas do passado dele, porém não te entregam, então você fica meio sem saber se o que acontece com ele é real ou não é real. Porém, isso também não tem tanta relevância para a história em si. Sim, é um pouco complicado tudo isso que eu tô falando, mas se você quer saber o que é essa complicação toda, é que eu não quero falar para evitar spoiler. Mas vá assistir Era Uma Vez em Hollywood, porque o filme é bom, mas comparando com outros filmes do próprio Tarantino, eu não acho ele o melhor filme do Tarantino que eu já assisti. Achei que acharia, porém eu estava com uma expectativa um pouco mais alta do que foi me entregue ao final do filme. Então eu vou deixar aqui uma nota 8 pra ele, tá? Porque a direção de arte é sensacional. Provavelmente teremos indicações aí, Léo provavelmente vai ser indicado, talvez não ganhe prêmios grandes, mas a indicação é quase certa. Que lindo, cara! O Brad Pitt está sensacional, a Margot Robbie, ela é a Margot Robbie. Cara, a cena que ela tá vendo um filme dela mesma e pegando a reação das pessoas, tipo, alimentando o seu ego, mas ela tem uma carinha tão fofa, ela é tão lindinha, que, cara, é muito gostoso ver ela. E também temos que deixar exaltado aqui a fixação de Quentin Tarantino por pés femininos. Pelo amor, cara, vai gostar de meter um pé na tela assim, de forma tarantinesca, porque quem conhece sabe. E é isso, gente, é isso. É a Margot Robbie encantando com o seu sorriso, não precisa fazer muita coisa. E é muito legal, não é spoiler, tá? Mas tem uma cena, quando essa cena que eu disse que ela está vendo um filme dela mesma,
é engraçado, porque o filme que tá passando não é a Margot Robbie, e sim a original Sharon Tate. Isso é uma coisa que não é um spoiler, mas quando você vê, você vai ter um encantamento maior, porque eu não sabia disso até depois alguém no cinema ter me falado, nossa, aquela pessoa era a verdadeira Sharon Tate. E eu falei, caraca, isso deu um gostinho melhor pra mim. Então, se você já souber disso antes, pode ser que você goste até um pouquinho a mais, ok? Muito obrigado, eu fico aqui. Muito obrigado, agradecendo de novo, mandando um forte beijo pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal pra ter mais dessas análises rapidinhas aqui. Eu vou deixar uma análise mais completa no Facebook, tá? E fora as minhas ideias, que estão sempre explodindo, tá? E eu tô brincando muito com isso. O último vídeo foi muito bem comentado, galera, tá tendo um feedback muito bom. Vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo mesmo aqui, já põe aqui os cards aqui e os vídeos finais para você assistir e me acompanhar, tá ok? Eu sou o Conner Castilho, fico por aqui, muito obrigado qual que era a fala mesmo? Eita, eu odeio decepcionar vocês. Tchau!